Oi, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Às vezes, eu me olho no espelho e acho que estou bem, mas outras vezes me acho feia e gorda. Fico totalmente arrasada, mal consigo respirar. Sinto náusea, nojo e só quero me esconder em casa para que ninguém me veja. Esse trecho poderia muito bem ser uma fala minha e acredito que sua também. Todas nós nos identificamos, né, como mulheres com uma situação como essa. E é exatamente sobre isso que eu vou falar na live de hoje, que é sobre um mal que nos afeta de maneira geral, um mal que vem para dizer para nós que nós não somos dignas de pertencimento, que a nossa aparência deveria ser motivo de vergonha e que de algum modo nós nos tornamos incapazes de ter competência, de nos destacarmos em outras áreas da nossa vida porque nós somos visualmente inadequadas. Mas antes, se você está assistindo essa live gravada no Facebook ou no YouTube, não esquece, por favor, dos protocolos de compartilhar, curtir, se inscrever no canal, curtir a página, né? Isso ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas, ajuda a divulgar o meu trabalho, o conteúdo que eu trago para vocês aqui. Então, se você está acompanhando com frequência, se você já assistiu outros vídeos, por favor, faz isso, me ajuda. E se você está me vendo pela primeira vez na sua vida, você não faz ideia de quem sou eu e nem por que você caiu nesse vídeo, por que alguém mandou esse vídeo para você, me dá uma chance. Eu sou a Bianca, eu sou especialista em beleza emocional e eu acredito que se alguém mandou esse vídeo pra você é porque te ama muito e te acha linda e acha que você merece dar uma reviravolta na sua vida, certo? Então fica aqui, fica até o final. Vai ser bem profundo, mas também vai ser interessante. Ontem a gente teve uma live muito legal também, onde eu falei de forma prática, né? Mostrei de forma prática como é que as nossas roupas, as nossas escolhas, né, em relação ao que vestir, aos nossos acessórios, elas estão ligadas às nossas emoções, né, a nossa psicologia. E essa... Boa noite, Bruna. Boa noite, Charlotte. A Cat Charlotte. Nossa, gente. E essa live de hoje, especificamente, quarta-feira, é sobre um livro que mudou muita coisa dentro de mim quando eu li. O ano passado, aliás, 2019. Em 2019 eu vi um documentário no Netflix. É porque na verdade, era uma palestra TED, e aí foi gravado e colocaram no Netflix com a Brené Brown. E eu já falei dela outras vezes, eu já li quase todos os livros dela. E ela fala muito sobre a vergonha. E ela diferencia, eu até deixei essa parte pro final da live, mas eu vou adiantar um pouquinho, né? Ela diferencia muito a vergonha da autoestima. E ela explica, né, que a autoestima é o que você pensa sobre si mesma, o que eu penso a meu próprio respeito, tendo como base as minhas aspirações, né, como eu me vejo hoje, quem eu gostaria de me tornar. E aí, baseado nisso, a gente define a autoestima, a nossa autoestima. No final eu vou explicar melhor, tá bom? E a vergonha é um sentimento que a gente não tem como processar de pronto, né? A gente não se defende, ela vem, invade, quando você vê, você já está reagindo como gatilho da vergonha, certo? Então nós vamos falar sobre isso. Então quando você viu o tema da live de hoje, né? Você já se sentiu inadequada na sua própria festa, num evento especial? Isso é uma das manifestações da vergonha, né? Isso é uma das maneiras em que a vergonha acontece na nossa vida e faz com que a gente duvide não só do nosso potencial, mas também da qualidade, entre aspas, da nossa aparência física. Quando eu casei em 2005, foi um ano em que muitas pessoas, muitos casais da minha congregação naquela época também estavam noivos. Então muita gente casou em 2005, né, dos nossos amigos do círculo de convivência que eu tinha naquela época. E eu sempre quis ser a diferentona, né? E a minha família é muito assim, a gente gosta de coisas meio fora da curva.
Nem sempre a gente acerta, mas pelo menos a gente experimenta. Então eu passei um ano inteiro pesquisando vestido de noiva e na época, a internet era ainda uma coisa recente, né? A gente ainda comprava revista. Então tinha um monte de revista importada que eu ganhava de presente, revistas usadas, revistas novas, assinatura de revista de noiva, né, e tudo mais. Então eu passava muito tempo pesquisando. Eu ia pra internet pesquisar também, principalmente no Pinterest, nessa época a gente já tinha acesso. E aí eu fui juntando, fui montando tudo, né? A cabeça eu quero desse jeito aqui, o cabelo, a maquiagem. Eu tinha pavor de maquiagem nessa época, assim, de ficar parecendo uma palhaça no dia do meu casamento. Então eu queria uma coisa bem minimalista. E escolhi o vestido, né? E tudo mais. E eu sou do interior de São Paulo, pra quem não sabe, eu sou campineira. Só que eu morava em Fortaleza, no Ceará. E eu casei em Fortaleza. E aí, nessa época, minha mãe trabalhava para uma empresa em São Paulo. Então, ela viajava muito. E aí, ela foi para São Paulo, veio para São Paulo e comprou um tecido chiquérrimo, né? Uma renda maravilhosa. Enfim, tudo isso eu tô te falando para mostrar como a minha irmã tá aqui, falando, me lembro bem, nossa, como eu enchi o saco da coitada. Eu falava assim, o que você acha disso aqui? Aí ela falava, gostei. Aí eu, tá, mas eu vou fazer de outro jeito. Eu ficava só alugando. E aí, olha, foi uma maior trabalheira. A minha mãe levou a renda, gente, acho que tinha 5 metros de renda, nem sei quanto pesava isso. E depois, a minha mãe tem uma tia que é bordadeira profissional, então olha só, minha mãe viajou para São Paulo, comprou a renda, comprou todos os complementos, a pedraria, foi para Fortaleza. Quando tava faltando alguns meses pro meu casamento, a minha mãe mandou a renda com a pedraria por Sedex para Minas Gerais, Uberaba, para a tia Rosária bordar a minha renda e bordar o meu vestido. Então você imagina que tudo, a minha mãe, 6 quilos de tecidos, gente. Agora chora, tá? Porque essa live aqui eu falei, vai ser forte. Mas não vai embora não, fica aí. Olha só, depois de todo esse sacrifício, eu que tinha passado fiquei um ano noiva, sonhando com esse momento, né? Sonhando. Porque você pensa, quem que enfiou na cabeça da gente que casamento tem que ser todo esse parangolé, né? Uma palavra bem nova. Quem que falou pra gente que a gente tinha que sonhar com isso? Ninguém prepara a gente pra vida de casada, né? Mas a festa de casamento parece assim, que a gente... é a última coisa, o último evento da nossa vida, né? E nada errado com isso, mas assim, quer dizer, nada errado, mentira, gente, eu acho que tem muita coisa errada, essa que é a verdade, tá bom? Nada errado você optar por isso, mas eu acho que essa cultura tem muita coisa totalmente desnecessária, mas enfim, não é o tema de hoje. Todo esse amor, todo esse carinho, a gente comprou muitas outras coisas pra complementar a decoração, contratou decoração, blá blá blá, toda aquela coisa que você já sabe. Se você casou sua filha, ou casou seu filho, você sabe como é que é. E aí eu casei. E aí você tá achando que foi no dia do meu casamento que eu me senti o ó do Borogodó, né? Não. No dia do meu casamento eu tava me achando a rainha do ébano, a deusa Nubis, com minha roupa branca, magnífica, meu acessório de cabeça escolhido a dedo, que nunca no mundo, na face da terra, tinha casado uma noiva do jeito que eu casei, maravilhosa. E aí eu entrei, meu momento, meu cortejo, meu tapete vermelho, meu buquê de rosas, tudo incrível. Aí você lembra que no começo, o que eu falei pra você? Que foi um ano em que muitos casais casaram. A igreja que eu frequentava tinha um grupo de noivos. Só nesse grupo de noivos, eu não tô mentindo, tinha uns 15 casais pra 2005. Então foi um ano assim, lotado de casamentos. Era o meu num final de semana, no outro já era outro. O pessoal não tinha nem como comprar roupa, os bichinhos. Trocava só um negocinho aqui, outro ali, porque era tanto casamento que não dava pra ter uma roupa nova em cada casamento. Aí você imagina como foi 2006. O que acontece depois que você casa? Você quer que as pessoas conheçam a sua casa. Você quer mostrar o álbum, você quer mostrar a filmagem, né? E nada contra a cultura norte e nordeste. Eu morei nas duas regiões por muitos anos da minha vida, então eu posso falar com conhecimento de causa.
que as pessoas são muito preocupadas com questões visuais, estéticas, com pompa, circunstância. Então, eram coisas muito valorizadas que eu, naquela época, a estudante de All-Star, né, e calça jeans, que usava quase a mesma roupa quase todo dia, eu não tinha essa coisa, né, assim. Então, o meu casamento foi inovador à minha maneira, né, a cultura da minha família. Só que o casamento das minhas amigas desse grupo, como que era? Um arraso. Tipo assim, o povo vendia tudo que tinha. Não, mentira, não sei se fizeram isso, mas assim, uma coisa luxuosa. Acho que nem a Meghan Markle casou desse jeito, sabe? Vestidos fenomenais, meu Deus do céu, os vestidos assim com... Se o meu pesava 6 quilos, que minha mãe carregou de tecido, as meninas pesava 15 quilos, as bichinhas foram andando de carrinho, aqueles carrinho que tem rodinha com controle remoto, pra poder as bichinhas entrar no cortejo, porque não dava pra andar com aqueles vestidos. E aí, 2006 foi o inferno da minha vida. Foi um ano que eu mais adoeci. Eu nunca contei isso pra ninguém, mas hoje, olhando pra trás, eu acredito que eu entrei num processo depressivo, real. Por quê? Porque quando eu me dei conta do que era você, como é que fala? Você criar um evento desse nível, desse porte, né? O que era casar no Ceará efetivamente? E aí eu percebi o quanto o meu casamento tinha sido completamente fora da curva. E ao invés de eu enxergar isso como algo que representava a minha personalidade, a minha história, a minha cultura, não, eu me achei um lixo. Eu achei, e perdão da palavra, uma bosta, que eu tinha, assim, cometido o maior erro da minha vida, que eu deveria ter feito igual todo mundo. E eu achava assim, nossa, parece que todo mundo acertou no vestido, Hoje não, hoje eu olho e falo, meu Deus do céu, coitada de mim, né? Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, nunca eu teria passado um ano tão ruim quanto foi 2006 na minha vida, né? Inclusive, era o primeiro ano de casada, gente, é tão difícil essa adaptação. Foram várias adaptações, mas assim, o meu maior sofrimento eram as comparações. Então, eu sempre ia na casa de uma no final de semana, na casa de outra no outro final de semana, e ficava essa coisa, essa via crucis de vídeos de casamento, e de histórias, e de homenagens. É a amiga que canta bem, aí cantou pro noivo, e foi a coisa mais linda a filmagem. A outra que o namorado trabalhava numa agência de publicidade, e aí no dia do casamento os amigos dele fizeram um videoclipe. E aí apresentou no telão o videoclipe do casal. Então, assim, era tanta pirotecnia que o meu não teve nada disso. Mas o meu foi incrível. Só que o que acontece? A gente tem uma necessidade biológica de sobrevivência, de pertencer a grupos. Então, o que aconteceu comigo naquela época é que eu tinha medo de me sentir desconectada daquele ambiente, daquele grupo, daquelas pessoas. Então, eu não tinha consciência de quem eu era exatamente e do porquê eu tinha feito aquelas escolhas. Até que ponto aquelas escolhas tinham sido acertadas para mim, para minha realidade cultural, como eu já falei, financeira, né, para a família onde eu cresci, para quem efetivamente eu era na minha personalidade. Eu sempre gostei de coisas diferentes, né? Eu usava as roupas. Eu ia na casa da minha avó quando era adolescente e minha avó às vezes dava uma louca nela, ela ficava boazinha e deixava a gente fuçar no maleiro. Então tinha um monte de roupa que era da época dos meus tios, da minha mãe, quando eles eram jovens, que eu pegava para usar, roupa velha dos anos 70. Se tivesse o tecido bom e não rasgasse, eu usava. Então, assim, até hoje eu tenho, por exemplo, um paletó que acho que nem cabe. Se eu vestir, acho que meu braço nem dobra. Aí, eu usava esse paletó que era da minha mãe, acho que de elanca. Nem sei se é esse o nome do tecido desse. Enfim, eu sempre gostei de coisas que fossem do contra. E até por uma questão financeira também, muitas vezes as coisas que estavam no auge da moda, a gente não podia ter. E aí quando caía um pouco e daí começava a entrar em liquidação e ficar mais barato, era quando a gente usava. E daí a gente acabava causando, entre aspas, porque quando tava todo mundo usando na modinha, a gente não tinha. Então a gente não tava na modinha. Mas quando passava e ninguém aguentava mais, e a gente chegava com aquilo, parecia que era diferente, porque a gente usava do nosso jeito. E então, esse exemplo, né,
do meu casamento e do inferno de 2006. Eu vou escrever um livro, gente, o inferno de 2006, porque foi mesmo. Foi demoníaco. Eu sofria, eu tinha pavor quando me chamavam. Ai, vem aqui em casa, a gente vai fazer uma tábua de frios. Aí tirava a baixela que ganhou da madrinha. Sabe aquelas coisas, com os palitinhos. Um palitinho tinha um abacaxi, o outro tinha uma melancia, o outro tinha um coquinho. Ai, sabe? E aí vinha com aqueles álbum dessa grossura. Você tinha que passar 3 horas vendo aquelas fotos. O cotovelo latejando de inveja, o coração desse tamaninho, pensando que merda, por que eu não casei fantasiada de topo de bolo, sabe? E aí hoje eu olho e falo, nossa, como eu tava maravilhosa, gente, coitada. E eu acho que você já experimentou isso, não, talvez não nessa proporção, mas talvez você tenha passado por isso quando você chegou na sua festa de formatura, você passou um ano também pesquisando e comprando tecido e não sei o quê, e aí no dia você vê lá uma pateta da sua turma que você olha, tô brincando, mas você olha e você fala assim, nossa, ela também tá de amarelo e parece que o amarelo nela tá bem melhor do que em mim. Será que eu devia ter escolhido amarelo? Nossa, gente, eu tô me sentindo aqui uma fralda suja de neném, porque não tá combinando com... Você começa a pirar o cabeção. Aí o que acontece? Não dá 20 minutos que você chegou na festa, você já tá murcha, né? Eu sei que são exemplos toscos, né, esses que eu tô usando, mas, gente, isso é muito real. E eu não tô brincando, assim, eu falo brincando, mas são testemunhos. Eu já sei de histórias, assim, de dia de casamento, mãe competindo com a filha, madrinha competindo com a noiva, gente que voltou pra casa pra trocar de roupa, sabe? Coisa desse tipo. Aqui, a minha mãe falando que a minha irmã usava a camiseta do meu tio. Como assim? Pra ir dançar na feira? Que história é essa? Ai, meu Deus, gente. Eu falei que a live ia ser dramática, já vi que não vai ser, né? Porque não dá. Então, aí o que acontece, né? Você fica... Às vezes pode ser uma coisa simples. Outro motivo de azedume. Você tá na praia, lá em Porto de Galinhas. Você juntou dinheiro o ano inteiro pra ficar no melhor resort. Você tá pedindo o que você tá afim no cardápio, sem pensar no amanhã, porque você juntou dinheiro. Você tá com uma companhia ótima, excelente, você está se divertindo, mas quando chega a hora de tirar a roupa pra dar um mergulho, aí acabou o passeio, azedou, que você não tem coragem de tirar a roupa, você não tem coragem de ficar de biquíni, né? E tudo que tem a ver com a nossa aparência, não só em casos extremos, mas pode ser uma besteira. Um dia que você saiu de manhã com a chapinha perfeita, choveu, você ficou parecendo um poodle, e daí você já fica insegura, né? E você tem uma reunião, você vai encontrar com alguém importante, e aí você pensa, bom, tô um poodle logo, não vou conseguir performar na minha melhor versão, né? Então a nossa aparência ela é muito importante. E nesse sentido, voltando, né, por que a gente se liga tanto nisso? Por que a gente se sente envergonhada? Porque a vergonha, né, segundo a doutora Brené Brown, ela supõe uma desconexão. Então a gente fica constrangida e a gente desencadeia uma série de emoções negativas porque a gente tem medo de se separar do grupo. Então, muitas vezes, a gente acaba aceitando determinadas coisas, como, por exemplo, assumir um visual que não necessariamente nos representa, e naquele tempo eu estaria disposta a voltar na máquina do... né, eu queria voltar na máquina do tempo para casar fantasiada de topo de bolo, que não tinha nada a ver comigo, mas eu queria fazer parte daquilo. Então, muitas coisas na minha vida naquele período, eu me movimentava de acordo com a cultura ali. Era uma necessidade de sobrevivência, porque eu seria diferente para ser rejeitada, né? Porque quando você se destaca, você dá as duas uma, ou vai ser absolutamente rejeitada, ou as pessoas vão se sentir atraídas por você. Então você tem que saber que existe um preço, né? Então, em relação, né, a nossa aparência, que é o que eu posso conversar, mas tem outras áreas, né? Eu posso falar mais sobre aparência física porque eu sou da área da beleza. Mas pode ser, por exemplo, que te façam sentir vergonha na sua maternidade. Em algum momento você vai perceber que você não é a mãe perfeita, que você... Eu tô falando isso porque eu sou tia, né? Então eu sou meio ligada nesse universo porque eu tenho um sobrinho que tá em desenvolvimento.
Então, uma das coisas que eu via muito quando a minha irmã estava amamentando era a quantidade de pitaco que as pessoas dão e de informações que tem falando, né, sobre até que idade você tem que amamentar, se pode ou não pode colocar a mistura, né, de leite em pó e coisas do tipo, e aí você vai ficando complexada, ou até você que não teve filho ainda, que nem eu, não tenho filhos. Daí tudo isso vai gerando sempre um sentimento de inadequação. E quando a gente se sente inadequada, ou a gente murcha de vez e se esconde, ou a gente fica super revoltada e agressiva. Né? Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Ah, eu já vi isso. Mãe competir com a filha, com a mãe do noivo. Gente, isso é super real, né? Casamento é um dia assim, meio que as pessoas surtam. A pior sensação de escova inchada e desgrenhada, não é, gente? Quem é crespo aqui faz uma escova sabe disso, né? É só o tempo ficar úmido o cabelo, dá uma estufada, aí você fala, nossa, acabou o dia, né? Então, essas coisas... Ó, outro exemplo. E eu vou parar de dar exemplo pra gente poder entrar mais no conteúdo. Mas eu tava nos Estados Unidos a passeio e... Na época, eu tonalizava o cabelo. Agora eu tonalizo de novo, né? Mas teve um período que eu usava coloração. Nesse período específico que eu tava nos Estados Unidos passeando, o primeiro dia que eu resolvi lavar a cabeça, eu fui no Walmart. E aí todo mundo na época tinha aquela febre, né? 2014, 2015, de comprar o alce. Lá vou eu pro hotel com meu alce. Vou lavar o cabelo. Quando eu saí do banho, que aconteceu? Meu cabelo tava da cor de uma pamonha, de um prato de vatapá. Tudo que tinha no meu cabelo de tonalizante castanho saiu. E eu tinha mecha na época, mechas para disfarçar o cabelo branco. Então, saiu tudo, ficou só aquele laranja, aquela cor esquisita, um amarelo alaranjado. Cara, eu queria ter a foto para mostrar para vocês. Pensa numa pessoa que ficou murcha. Eu tava na Disney, mas eu tava triste. Por quê? Porque meu cabelo tava ridículo. Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, o autoconhecimento que eu tenho buscado, as informações técnicas, teóricas que eu conquistei nos últimos anos, estudando e trabalhando, né, na área da beleza, eu era nem aí, comprava um chapéu, enfiava na cabeça e ia ser feliz. Mas eu passei um dia azeda porque meu cabelo tava ridículo. Presta atenção, é que eu tô me expondo pra você. E aí, aquilo me deixou atrapalhada mentalmente porque eu ia tirar foto. Como é que eu ia postar foto no Instagram na Disney com o cabelo laranja? Fala pra mim. Me fala se sou só eu. Claro que não, e eu sei que não. Porque isso é universal. Lógico que não vai se manifestar da mesma forma em mim ou em você. Né? Pode ser que você tenha, pode ser não. É bem possível que você tenha experiências diferenciadas. Pode ser no seu ambiente de trabalho, na sua maternidade, no seu relacionamento com as pessoas que você convive no dia a dia. Mas em relação à imagem, com certeza você já passou por isso. E não deve fazer muito tempo também. Certo? Então, o que acontece? Deixa eu subir aqui o roteiro, porque senão eu vou... Sem brincadeira, eu tenho tanto caos de situações de vergonha relativas à aparência, né? Por exemplo, outro exemplo. Vou falar de mim de novo. Já deixei de sair de casa porque tava barriguda. Tava me sentindo gorda. E aí, o que tem em comum em cada uma dessas situações? O que as pessoas vão pensar de nós. A gente está sempre preocupada, é exatamente com isso que a doutora Brené fala, que é essa desconexão, é de você se sentir separada do grupo. Então a gente fica o tempo inteiro buscando aquilo que vai garantir para nós essa conexão, quando na verdade o que vai conectar é a gente ser autêntica. Porque quando a gente é autêntica, a gente consegue criar uma coisa chamada empatia, né, e viver com compaixão. Então, se o tempo inteiro eu me sinto inadequada, se o tempo inteiro eu percebo que eu estou aquém, o que eu vou fazer? Para me resguardar da minha vergonha, eu vou me tornar uma mulher crítica. E eu vou passar a julgar as pessoas e a aparência das pessoas baseado nas minhas feridas.
Então eu vou ser alguém que, ferida, vou ferir as outras. Então sempre que eu estiver exigindo do mundo reparação para aquilo que falta em mim, daquilo que eu acho que falta em mim, eu vou ser cruel com as pessoas em algum momento e em algum nível. E quanto mais dolorida e quanto mais insuficiente eu me sinto, mais eu vou ficar azeda e mais eu vou ficar exigindo das pessoas que elas sejam perfeitas, tanto quanto eu gostaria que eu fosse. Mas aí eu começo a exigir isso do outro, porque assim eu consigo silenciar a voz que fica no meu ouvido falando pra mim que eu não sou boa o suficiente. Certo? Aqui, ó. Conta tudo. Conto. Já me senti gorda, já deixei de sair de casa pronta, vestida. Olhei no espelho e falei, não vou mais. Ah, mas não vai mais por quê? Porque eu tô gorda. Vocês já fizeram isso? Eu acredito que sim, né? Então, o que é a vergonha? É esse sentimento, um calor que entra na gente, que parece que vai espalhando pelo corpo. E aí, o que a gente mais tem medo? De se sentir julgada e ridicularizada. E eu vou te falar uma coisa. 99% das vezes essa voz não vem do lado de fora, ela vem do lado de dentro da nossa cabeça, do nosso coração. A gente quer tanto ser apreciada, a gente quer tanto fazer parte, a gente quer tanto ser aprovada, que a gente vai se desfazendo no processo, vai se deformando. E aí a gente tem tanto medo, né, que a gente vai se desconectando. Pra arrumar o cabelo. A gente vai se desconectando de quem a gente é de verdade, né? Para poder se transformar aquele ambiente, né? Aquela situação. Isso é muito forte. E como é que você controla isso, né? Você vai me perguntar, tá, Bianca? Nossa, isso é muito profundo, realmente. Como é que eu controlo isso? Não tem como você controlar nenhum tipo de sentimento se você não estiver autoconsciente. Então, essa consciência de quando esses gatilhos surgem, você consegue combater. Então, você não pode, você não pode impedir que os sentimentos, eles brotem dentro de você. Eu não posso. Mas a gente pode impedir, controlar a forma como o nosso corpo, a nossa mente, como a gente vai reagir a esses estímulos negativos. Então, o gatilho vem, né, e te faz sentir coisas, mas você conscientemente impede que esses sentimentos se manifestem de uma maneira negativa. Porque aí você vai conseguir o efeito contrário. Você quer tanto pertencer que você vai acabar afastando as pessoas. Porque você vai se tornar cada vez mais falsa. No sentido de originalidade. Né? Você vai deixando o original para se tornar uma cópia de qualquer outra coisa. E todo mundo reconhece uma cópia. Você sabia que o cérebro humano reconhece aquilo que não é autêntico? Né? A gente percebe, é estranho. Uma pessoa que... Você percebe que ela não combina com aquelas atitudes. Tipo assim, alguém que é introspectiva, mas que convive com pessoas extrovertidas e aí ela quer ter um comportamento efusivo, né? E aí você fala, gente, parece uma doida. Porque não tá de acordo com a energia da pessoa, né? E é perceptível isso. Então, a gente tem um radar interno também natural que detecta uma estranheza daquilo que não é original, né? Daquilo que é falso. E aí, gente, vocês querem comentar alguma coisa? Quando começa a falar coisas muito complexas assim, eu sempre me pergunto, e aí, tudo bem? Então, essa é uma sensação das mais dolorosas, deixa eu ver. Aí pode se tornar uma pessoa deprimida com baixa autoestima. Aí sim pode ser um gatilho da baixa autoestima. Por quê? Você vai sentir tanto a vergonha sem a autoconsciência que daqui a pouco você começa realmente a duvidar, né? E aí isso passa a ser um padrão de pensamento, né? E daí sim, pode se manifestar na autoestima também. Falando nisso, eu vou falar pra vocês aqui, né, a diferença. Uma das coisas que a doutora fala também é que nós mulheres, né, principalmente nós mulheres, o nosso sentimento de inadequação, né, faz com que a gente se esforce o tempo inteiro pra ser digna, como se a gente não fosse. E aí a gente fica lutando pra se sentir digna. E aí ela fala, né, o sentimento de inadequação, ele não dá trégua, não dá trégua. Então o tempo inteiro a gente vai ser questionada. Uns 2 anos atrás eu tive essa experiência, eu até escrevi sobre isso.
Que eu falei que ser autêntica vai exigir de você coragem também para ser vista e para ser questionada. Mas você tem que estar convicta daquilo que você está fazendo. Que a princípio pode ser que você seja questionada e rejeitada, mas as pessoas certas vão ficar perto de você. Você vai começar a atrair as pessoas corretas também. Então, é uma coisa assim, é um jogo de perde, ganha, mas você vai ganhar. De qualquer jeito você tá perdendo e de qualquer jeito você vai ganhar alguma coisa. Se você vive aquém do seu potencial, se você vive baseado só em gatilhos, né, vivendo como se você fosse um autômato, você perde de se conectar com você mesma, né, e de viver o seu melhor, de viver aquilo que Deus programou, projetou quando criou você. Mas se você escolhe viver a sua verdade e ser uma pessoa original, você vai afastar pessoas da sua vida. E tudo bem. São pessoas que não estão prontas para conviver com alguém que não usa máscara. Mas as pessoas que não usam máscaras e que apreciam o que é original vão se aproximar. Você pode ter certeza disso. A gente atrai aquilo que a gente é. Quanto mais autêntica você for, mais pessoas autênticas vão querer estar perto de você e vice-versa. Quanto mais insegura você for, mais você vai buscar grupos e pessoas que sejam inseguras e que de algum modo você sinta que tem domínio sobre aquele ambiente. Então é muito provável que você vai escolher pessoas que você julga inferiores. Ou você vai começar a buscar pessoas que você julga inatingíveis. É daí que surge a admiração, por exemplo. A gente pega uma celebridade, alguém que a gente acha que venceu, e a gente fica olhando para aquela pessoa com um pensamento mágico. Então a gente fica ali admirando e até com um certo sentimento de inveja e de inadequação de novo, porque a gente pensa assim, acho que a única coisa que eu posso fazer é ficar admirando essa pessoa. Tem uma especialista em marketing digital que eu sigo. Eu falar eu sigo alguma coisa é esquisito porque eu quase não entro no Instagram. Mas tudo bem, eu acompanho algumas vezes o trabalho dela. O nome dela é Isis Moreira. E às vezes eu vejo os stories dela, as perguntas que as pessoas fazem. Gente, 90% das perguntas são relacionadas à falta de encorajamento, à insegurança para gravar um vídeo, para fazer uma live. Por quê? Porque tem vergonha. E o que é a vergonha? É o medo de ser insuficiente, é o medo de ser inadequada. É o medo de você ser ridicularizada. E você vai ser, desculpa. Quem vai rir de você é quem ainda não se conectou. Lembra que eu falei? Gente, quando você tá fugindo de coisas dentro de você, você vai apontar o dedo pro outro. Então, pessoas que têm muito forte esse senso de inadequação vão apontar o dedo pra você e se você tiver a mesma ferida, vai doer. Mas se for uma cicatriz, não vai doer mais. Então, não vai fazer efeito. Por isso que eu falo que gente curada cura, porque se você, toda vez que for provocado em alguma área da sua vida, que é um ponto sensível, você der uma resposta negativa, aquilo vai virar um ciclo de dor. A pessoa provoca, você reage e você provoca outra, e vai provocando, e aí são várias pessoas mal resolvidas. Uma gerando dor na outra. Em compensação, se você tá bem resolvida, a partir do momento que alguém vem e cutuca você, não tem ferida aberta, tem uma cicatriz. E aí acabou ali. Não vai perpetuar. Então, a gente decide, né? E aí você vai falar assim, nossa, realmente, muito profundo isso. E o que isso tem a ver com roupa, batom? Tem a ver tudo. Tem a ver tudo. Como não, gente? Olha, eu lembro da época do outro exemplo bobinho. Ai, eu tô cheio de chutar esse tripé, né? Desculpa, que eu sei que faz um barulhão aí. Aqui, ó. Já tentei me fazer de extrovertida. As pessoas percebem mesmo. Você fica forçada. Buscar pessoas inseguras para ter domínio sobre o grupo. Vocês já experimentaram isso, não já, gente? Com certeza, gente insegura que não quer andar com gente bem resolvida porque não dá conta da energia. Não dá. Precisa ficar... É tipo parasita, né? Um parasitando no outro. Deixa eu ver aqui o que mais que eu não falei. Bom, vou sair do roteiro. E aí, o que vocês querem falar sobre esse tema? Vocês querem ouvir mais histórias, mais testemunhos? Gente, isso é tão sério que eu lembrei de outro caos aqui. Em 2000... Nessa época aí que eu viajei para os Estados Unidos, 2015.
Na época tava bombando, eu já tava já maquiava, já trabalhava como maquiadora. E aí teve um batom chamado Heroine. Vocês lembram disso? Um batom roxo da MAC, era um violeta com fundo fúcsia. Ele era bem bonito, não sei se ele ainda existe. Mas eu lembro que foi uma febre. Tinha gente que usava esse batom que ficava parecendo que tinha morrido, né? Morreu de hipotermia. E outras que ficavam maravilhosas com batom. E é interessante como que a indústria da beleza, ela cria esses movimentos em que a gente fica tentando se adequar. E isso é uma das coisas que eu mais falo. Pode ser que em algum momento você me confunda com algum tipo de movimento identitário, que não é o caso. Eu não tô aqui defendendo bandeira nenhuma, a não ser a bandeira da individualidade, da autoestima saudável, né? Da busca pela originalidade. Aqui a pessoa, eu falo para pessoas ao vivo, mas tenho pavor de vídeo. É que para você falar no vídeo, você tem que olhar para você mesma, né? Então, é meio esquisito, mas depois acostuma. E ainda mais sabendo que é ao vivo e tem gente do outro lado, fica mais legal. Mas, o que eu tava falando? Eu falei do batom. Ah, sim, a indústria da beleza, ela cria esses movimentos, né? Em que a gente acaba seguindo determinados modelos, determinados moldes. E para que servem esses moldes? Eu vou falar para você. Sabe no que eu me especializei antes de começar a falar sobre essa temática? Antes de me especializar em beleza emocional, eu me especializei em consertar pessoas. Porque é isso que a gente aprende na escola de beleza. Como é que você disfarça alguma coisa, arruma outra coisa. A gente não aprende a... Assim como eu aprendi, por exemplo, na publicidade, eu aprendi a vender uma ideia através de símbolos, né, de signos, através das palavras, dos desenhos, do design. E na beleza, a gente aprende a consertar coisas. Então, as pessoas estão fora de um padrão e através do meu trabalho, meu papel é fazer com que essas pessoas se adequem. Claro que não é falado com essa clareza, né? Eu que tô falando isso pra você agora. Mas acaba que a gente se torna vítima. E quando eu entendi o que é realmente você juntar, né, os conceitos do design e da psicologia das formas e da psicologia das cores a imagem pessoal, eu percebi o quanto isso é poderoso e libertador ao mesmo tempo. Perguntas aqui. Qual a estratégia para evitar situações onde a gente se sinta inconveniente? Inconveniente ou inadequada? Que inconveniente pode ser um comportamento, né? Que você tenha um comportamento inconveniente. Vamos falar de inadequada, você se sentir insuficiente? Então, como é que você vai fazer isso? Primeiro que é um processo. Lembra que eu falei anteriormente que é uma questão de autoconsciência. Os sentimentos, eles vão vir, mas você precisa ter consciência. Mas para isso, você precisa ter convicção de quem você é. Você precisa ter convicção dos seus pontos fortes, daquilo que você tem de melhor e daquilo que você pode melhorar. E entender que a sua imagem, ela é uma expressão da sua identidade, muito mais do que uma figura esteticamente harmônica. É lógico que a gente busca harmonia, biologicamente também a gente busca por harmonia, e é bom ver coisas bonitas, e é bom se sentir bonita também, faz bem. Mas é não ser escrava de processos externos. Então, quando você encontrar a sua verdade, quando você encontrar o seu lugar no mundo, né, o seu encontro com o espelho, também não fica duvidando disso. Né? Não fica colocando à prova o tempo inteiro com aquilo que acontece fora, porque fora sempre vai existir um esforço descomunal para que você se sinta dessa maneira. Se você não se sente inadequada, você não vai comprar cada vez mais roupas e sapatos, você não vai fazer cada vez mais procedimentos estéticos, você não vai fazer alongamento de cílios, pigmentação de sobrancelha, você não vai mudar de cor de cabelo 3, 4 vezes por ano, você não vai fazer nada disso. Você vai ser uma pessoa muito mais bem resolvida e econômica, né? Você vai fazer os seus procedimentos para ter uma vida melhor, né? Para ter mais benefícios, não para ser aprovada. Isso vai ser consequência. Porque se você começar do lado de fora, ou seja, você está buscando aprovação, está buscando o pertencimento, está se desfazendo para se encaixar, você vai conseguir o efeito contrário. Você vai ficar sem dinheiro, porque você vai gastar um monte de dinheiro com coisas que não vão resolver o seu problema. Não resolve. Então você vai lidar com problemas profundos
da sua alma com um band-aid, com coisas superficiais. Então você pode fazer quantos procedimentos estéticos você quiser, enquanto sua alma estiver quebrada, não vai adiantar nada. E nesse ponto, nesse sentido, entra também a espiritualidade, porque por mais que a gente fale de ser bem resolvida, né, existe também um espírito, né? A gente é corpo, alma ou mente, né, e espírito. E quando a gente desenvolve também a nossa espiritualidade, não estou falando de religião, quando nós desenvolvemos a espiritualidade, nós tendemos a ser mais gratas, a perdoar com mais facilidade, né? E a ser mais feliz. E isso deixa a gente mais bonita também. E isso também atrai as pessoas. O seu coração começa a atrair as pessoas. Nossa, Bianca, você está falando de beleza interior? Tô também. Inclusive a Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Se você se sente o tempo... Olha só, a indústria, a publicidade, a propaganda, suas amigas, 2006 do inferno, falam pra você que as suas escolhas não são boas. E aí você acredita. E aí isso se torna uma raiz de amargura no seu coração. Essa inadequação começa a crescer. E vai fazer de você alguém que é sempre desconfiada, crítica, certo? Agressiva. E não tô falando de agressão só de gritar e bater, não. Pode ser que você seja ácida, sarcástica. E aí você começa a afastar as pessoas que você quer atrair. E aí você começa a lidar só com gente que você acha que é inferior, porque você não dá conta de lidar com gente bem resolvida. De outro modo, o que você vai fazer? Se você desenvolve sua espiritualidade, se você tem uma conexão com Deus, o seu coração vai ser diferenciado. E um coração diferenciado vai fazer com que o seu rosto fique bonito, porque, inclusive, as nossas emoções também se manifestam na musculatura do rosto. O nosso rosto ele vai se transformando conforme as nossas emoções. Então a Bíblia, eu acho a Bíblia fascinante por isso, porque muitas coisas que eu aprendo cientificamente, a palavra de Deus, há eras, já está falando. Deus já cantou isso pra gente, já cantou essa bola. Então, um exemplo, normalmente pessoas que têm dificuldade para falar, para manifestar, que fica muito magoada, né, que guarda rancor, o lábio superior vai afinando. Então é como se você ficasse o tempo todo assim, ó. Aí vai afinando, depois que passam uns anos, isso aqui vai ficando bem fininho. Porque de tanto você fazer assim, ou assim também, aí quando você vai ver aqui fica uma marca, ou gente que aqui fica marcado também, são as suas expressões. Então você passa a sua vida anos amargurada, anos insatisfeita, anos, não sei, revoltada, deprimida, o que quer que seja, que venha da sensação de inadequação, e isso vai transformando o seu rosto. Em contrapartida, a Bíblia fala que quando você tem um coração alegre, ou seja, um coração que é grato, um coração que perdoa, um coração que se compadece das pessoas, que ao invés de envergonhar as pessoas, você acolhe e ajuda as pessoas nas dificuldades delas, isso vai fazer com que você fique bonita. A sua pele vai ficar boa. E quando você tiver algum problema relacionado à sua imagem, você vai olhar e vai falar assim, cara, eu mereço me cuidar mais. Você não vai olhar e falar assim, eu sou um lixo, eu preciso de conserto. Você não vai falar isso, você vai falar, eu sou incrível, eu preciso me cuidar mais. Eu preciso melhorar isso daqui porque eu tenho valor. Então, por eu ter valor, eu vou comer melhor. Por eu ter valor, eu vou cuidar do meu cabelo. Por eu ter valor, eu vou fazer as minhas unhas. Por eu ter valor e assim por diante. Eu me arrumo não porque eu preciso de conserto. Eu não sou um lixo que precisa passar perfume, né? Eu sou o perfume, você é o perfume. Eu vi aqui uma pergunta. Deixa eu ver se dá pra voltar. Dá. Eu respondi? Eu consigo me autoanalisar? Acho tão difícil descobrir meus pontos fortes. Você consegue se autoanalisar? Eu ensino vocês aqui a se autoanalisar. Eu vou te dar uma dica. Vai lá no meu canal do YouTube e maratona meus vídeos. Tem um monte de dica legal lá para você fazer essa análise. Tem como que você faz para ver as formas do seu rosto. Eu falo sobre como escolher roupas. Tem vídeo sobre maquiagem. Tem um monte de coisa. O canal o link tá na bio aqui no Instagram, tá bom? Então você vai, assiste os vídeos, tem bastante coisa e
Continua participando das lives também, que sempre eu vou falando sobre alguma coisa que vai ajudando vocês a montarem o seu próprio arsenal de armas contra tudo que quer dizer que vocês não são suficientes, que eu não sou o suficiente. Certo? Deixa eu ver aqui outra pergunta. As pessoas se sentem atraídas, algumas dizem que eu tenho luz. É isso, gente. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem tem gratidão pela vida, né? Quem consegue olhar para a beleza, inclusive na própria psicologia positiva, existem as forças de caráter, né? Que a gente pode desenvolver na medida em que a gente tem necessidade dessas forças na vida. E uma delas é a apreciação à beleza. É você ser capaz de abrir a janela e enxergar alguma coisa bonita ao invés de só ver defeito. Então, tudo na sua vida vai ser uma questão de mentalidade. Se você se acha feia, você é feia. E você vai viver como alguém que não tem beleza suficiente. E alguém que não é digna de estar no mundo. Agora, você também não vai ser a doida que sai descabelada e acha que tá linda, né? Você vai sempre lembrar que quando você se cuida, você tá valorizando quem você é, tá sendo grata à vida e está contemplando as pessoas com coisas boas, né? Que podem partir de você mesma. Certo, gente? Então, eu vou encerrar por hoje. Não esqueçam, amanhã tem mais. Tem outro conteúdo também muito legal. Aliás, eu não vou mentir. Eu preparei um monte de conteúdo muito bom daqui para junho, mais ou menos. E aí depois eu tenho uma novidade para vocês. Mas tem muita coisa legal vindo aí. Então participem, mandem para as pessoas. E a gente se vê amanhã. Não esquece. Independente de qualquer coisa que eu falar aqui, guarda só isso. Que primeiro você é. Depois você faz. Depois você pertence. Tá bom? Um beijo. Tchau.